E a gente vai conversando então sobre essa semana, sobre os materiais que foram enviados no grupo. Se vocês tiveram acesso a tudo, deu para dar uma olhadinha em tudo, como é que foi? O microfone. Eu ainda não dei olhada em tudo porque eu estou com muita coisa aqui em casa. Mas eu já faço, eu fiz direito, me inscrevi porque eu gosto do direito, sabe? Então aí tudo que eu puder já é lucro. Ótimo. Mas deu para ver mais ou menos o tema que a gente foi mandando essa semana? Pelo menos É, deu para. isso eu olhei, mas eu não tive esse tempo de me dedicar para isso, porque eu estou fazendo negócio de informática também e eu preciso muito, que eu não sei quase nada, então aí eu fico meio dividindo aí também. Tá ótimo, tá ótimo. Mas não deixa de olhar no material aí, tem muita coisa bacana. Mas a gente sempre dá uma pincelada aqui na aula, pode ficar despreocupada, tá? Isso aí. Tá, obrigado. E Carmen, Gostei muito da música. ai, a Foi uma música boa, todo mundo gosta. então, muito atual. Eu gosto de mandar música porque geralmente música facilita mais pra gente, sabe? A gente tem um contato, às vezes a gente nem conhece o músico, apesar que essa semana foi Milton Nascimento, mas a gente tem um contato maior com música, sabe? É, é, a Nilda tá entrando. Boa tarde, Nilda. A gente Tarde já, a a gente já todos. tá. Desculpe, viu, atrás eu tô aqui em casa recuperando de um leve acidente em que eu sofri e tô um pouco atrasada com as coisas, mas eu vou ficar aqui ouvindo quietinha, tá? Tá, João, mas você tá bem? Tá tudo tranquilo? Estou bem sim, Ah, graças então a Deus. ótimo. O susto já passou, foi só um susto. Ah, pois. Quando passa susto, pode chamar a gente pra desabafar, que a gente também divide o susto, Ah, viu? hoje na roda de conversa eu desabafei bastante, Ai, falei que bom. tudo como é que Eu foi. não pude participar. O horário não deu para eu participar. Mas já me Foi mandaram o link pra ótima, gente que eu vou foi assistir. foi ótima. Eu tava precisando de falar mesmo. Falei o que aconteceu comigo no sábado, as emoções que eu passei, todas as emoções que eu passei, e os medos, né? Aí Ai, foi muito bom. é bom, tá vendo? A gente tá aqui Vou- para isso também, viu? Para todo Ah, mundo. pois é. Isso Mas mesmo. eu tava colocando aqui pra Carmen que ela falou que gostou muito da música, sabe? E eu gosto Eu muito de também. trabalhar com música. Eu adoro também. E assim, eu ouço qualquer tipo de música, tá, gente? Meu filho é DJ, então as atuais também tô sabendo de tudo. Só não sei fazer Pois as é. dancinhas, tá, gente? As dancinhas Eu, ainda não deu pra mim, não. doutor, eu, assim, eu gosto de ouvir a música e prestando atenção na letra. Sim, eu leio, Prestando atenção na eu letra. mando a letra escritinha, porque tem muita música que a gente sabe cantar e nunca prestou atenção no que tá cantando. Isso. Quando não tem a letra, eu procuro a letra e presto atenção na letra. Adorei, muito, são muito boas. Ai, que bom, que bom. Essa Então semana tá, eu né? mando mais música. Ok, vou ficar Matilde, quietinha. boa tarde. Ei, boa tarde, Ana Paula. Eu passei só mesmo para dar uma boa tarde para vocês, porque agora eu tenho um atendimento com a psicóloga, Ah, tá? tá. A gente vai Tá deixar bom? gravado, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, Tá tá joia. bom? Então tá bom. Beijão para vocês, tá? Até Beijo. semana que vem, se Deus quiser. Obrigada por ter passado Tá? aqui para dar um oi, viu? Tá joia. Beijo, com Beijo, Deus. beijo. Então, gente, todos os temas que a gente foi mandando essa semana giraram em torno da nossa Constituição, né? A Liamar disse que não teve acesso a tudo ainda, mas vai olhar. E aí eu tentei aprofundar mais na Constituição, porque semana passada a gente falou dos direitos humanos e a gente tocou no assunto de que a nossa Constituição ela veio só depois de 40 anos, né? De tudo isso que a gente trabalhou na semana passada. Então hoje a gente vai focar mais na Constituição da República. Qualquer dúvida enquanto eu estiver fazendo a apresentação dos slides, pode falar, abana o braço se eu não ver a mãozinha aqui embaixo, tá? Pode chamar que a gente vai batendo um papo, que é uma coisa que, querendo ou não, está mais próximo da gente. Ultimamente discutiu-se mais sobre a Constituição, então está bem mais próximo da gente do que há alguns anos atrás.
tá? Então eu vou começar devagarinho, vocês podem me chamar, vocês podem falar durante a apresentação de slides e a gente vai começando, tudo bem? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês? Agora sim. Tá sim. Tá? Deixa eu colocar aqui. Pra eu ir. Deu certinho, né? Então, vamos iniciar falando sobre direito constitucional. No início das nossas conversas, eu apresentei para vocês falando que direito tem vários ramos. Infelizmente, não dá para a gente falar de todos no nosso curso, mas eu tenho certeza que nos outros módulos também vocês vão ver outros ramos do direito. E eu vou dar uma pincelada no direito constitucional para a gente começar a falar da nossa Constituição, tá? O direito constitucional, ele é uma área que atua tanto estudando a Constituição quanto trabalhando nela, tá? A nossa Constituição, ela é fininha, se vocês olharem na banca de jornal tem, mas ela tem muita informação, né? E tem muitos ramos, todos os ramos do direito saem da Constituição. Então, na Constituição vai estar discutindo direito do trabalho, vai estar discutindo direito penal, vai estar discutindo previdenciário. Por quê? Porque é a nossa lei maior, tá? E aí eu coloquei numa observação para vocês as principais responsabilidades da Constituição. Então, ela é responsável pela organização do Estado. O que é isso? Como que vai ser a divisão do Estado? Eu falo Estado como país, tá, gente? Toda vez que eu falar Estado, eu estou falando do nosso país. Então, vai ter a divisão do Estado, essa organização em Distrito Federal, em Estado, em município. Isso tudo é previsto na nossa Constituição. Toda essa organização é prevista e tem garantidores para que isso seja feito da forma certa, tá? Outra responsabilidade é o estabelecimento de direitos e garantias às pessoas. Os direitos e as garantias, a gente fala garantias fundamentais, direitos fundamentais, é o que a gente mais ouve falar dentro da nossa Constituição, tá? É porque a gente mais briga pelos nossos direitos fundamentais. A gente briga pelo meu direito à vida, pelo meu direito à alimentação, pelo meu direito à saúde. Então, essa parte da Constituição é bem mais próxima da gente. Porque é uma parte que a gente sempre está alçando, a gente sempre está querendo. Então, a gente sempre está brigando por isso. A gente sempre está brigando por uma saúde melhor, por uma educação melhor. Então, essa parte da Constituição é uma parte que a gente conhece um pouco mais, porque está mais próxima da gente no dia a dia. Tá? E a outra responsabilidade da Constituição é a limitação do exercício do poder estatal. Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente discutiu na outra aula, deixa eu liberar aqui para a Nair. Boa tarde, Nair. Tudo bem? Então, quando a gente falou semana passada sobre limitação do exercício do poder estatal, a gente começou falando que há muito tempo atrás a gente queria uma liberdade sem interferência do Estado. Antes mesmo de começarem os direitos humanos. Até no momento que a gente virou e falou assim, olha, a gente precisa da mão do Estado trabalhando um pouquinho para ajudar a gente. A gente precisa que o Estado interfira na saúde, interfira na educação. Mas o Estado tem as suas limitações. E aí a Constituição é responsável por limitar o poder do Estado. O Estado não pode ter poder sobre a sua vida. O Estado não pode virar e falar que você vai morrer. Por isso que no nosso país não tem pena de morte. Porque o Estado age de acordo com as limitações que a nossa Constituição coloca. Então, quando a gente fala, olha, o Estado tem poder, primeiro é o poder que a gente dá, através do voto. Então, nossos representantes têm um poder que a gente dá. E esse poder é limitado. Eles não podem chegar lá e fazer o que eles quiserem. A Constituição tem que limitar o exercício
dentro do que realmente deve ser feito, tá? Até aqui tá dando para entender direitinho? Faz um joinha assim, ó. Tá indo? Então vamos caminhar. Vamos Mas tem caminhar. controvérsia nisso tudo, né, Ana Paula? Tem. A gente briga muito por muita coisa, né? E vamos continuar brigando, porque eu sou dessas que não sai de uma briga à toa. Mas é o que eu falei, o texto da nossa Constituição é maravilhoso, gente. É muito bonito. O que está no papel, tudo que é escrito pra gente, é lindo, sabe? Principalmente as nossas garantias fundamentais. É lindo. Mas a gente sabe que não é todo mundo que respeita. A gente sabe que nem sempre as pessoas que a gente elegem fazem realmente o que a gente esperava que fazia. E nisso aí a gente vai quebrando pedra. Porque a gente, enquanto cidadão, tem que fazer isso, né? A gente está criando direito, como a gente falou na outra aula. Então a gente tem que ir lá e cutucar, porque a gente quer que a Constituição seja obedecida. Tem que manifestar, né? Tem. O fato da gente estar aqui hoje falando sobre a Constituição, a gente está fazendo uma coisa muito boa, sabe? Porque muita gente não tem acesso a isso. Muita gente não sabe o que está escrito lá. Muita gente não sabe. Porém, nem tudo pode ser dito. Exatamente. Exatamente. E tem aquela história que os nossos direitos terminam quando começam os direitos dos outros. Então, Deveria ser, né? a gente tem que estar pisando em ovos, mas a gente vai. Aos pouquinhos, a gente já conseguiu muita coisa, graças a Deus, a gente já conseguiu muita coisa, principalmente as mulheres, né? Já houveram algumas leis aí que Deus sabe onde colocou a gente hoje, porque não ia dar muito certo, né? Ser muito revolucionário em algumas épocas. Mas, enfim, a letra da lei, a escrita da lei, tudo que ela apresenta para a gente é muito bonito. A Constituição é a nossa lei mãe, ela é a maior de tudo que a gente tem, sabe? Quando a gente entra na história da Constituição, ela surgiu, eu já comecei a tocar isso nesse assunto com vocês, né, na aula passada, ela surgiu num período que o povo precisava de esperança, né? Ela é pós-ditadura militar. Então a gente saiu de uma cacetada que o país tomou para receber nas mãos, né, um livro lindo, pregando igualdade, pregando saúde, pregando educação. Então, a nossa Constituição, ela surge numa virada de chave do nosso país. Ela surge num momento que o povo está assim, a gente precisa de esperança. Sabe, a gente precisa voltar a acreditar no nosso país. A gente precisa secar as lágrimas e recomeçar, né? Eu não passei pelo período da ditadura militar, mas é uma matéria que eu estudo muito, eu gosto de estudar muito, assim como eu estudo muito a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a gente precisa conhecer as nossas feridas para saber o que pedir. Porque quando a gente conhece as nossas feridas, né, igual no nosso dia a dia, quando a gente já se machucou, a gente aprende com esse machucado. Quando a gente caiu e levantou, aquilo ali sempre traz alguma coisa para a gente aprender. Então, quando a gente pega a Constituição e pensa quando ela surgiu, como ela surgiu, em que momento do nosso país ela surgiu, vocês conseguem imaginar quantas pessoas se emocionaram ao saber tudo que essa lei vinha trazer para o nosso país? Porque ela veio para enxugar lágrimas. Ela surgiu num período que o brasileiro falou assim, olha, a gente quer alguma coisa. E o brasileiro foi ouvido para que ela fosse escrita. Tanto que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Então, o povo foi ouvido. O que o povo está precisando? O povo precisa de saúde. O povo precisa de educação. E nesse período, exatamente nesse período que ela surgiu para o nosso país, foi exatamente que o povo estava pedindo igualdade, liberdade, estava pedindo dignidade.
Então ela veio, assim, linda, com uma escrita bonita, e ela foi aplaudida de pé. Isso é muito bacana. Porque quando a gente fala em Constituição Federal, muita gente hoje vira fala assim: ah, fulano tá lá no Congresso rasgando a Constituição Federal. E às vezes a pessoa não sabe a intensidade que tem essa frase. Quando você rasga a Constituição Federal, né, nesse sentido coloquial da situação, você está rasgando muito mais que um livro. Né? Você está rasgando uma esperança, está rasgando uma construção histórica. Você está rasgando igualdade, você está rasgando dignidade da pessoa humana. Então, a importância da Constituição Federal, e até o final do nosso bate-papo, vocês vão entender isso, ela é a nossa norma-mãe. Nenhuma lei do nosso país está acima da Constituição. Nenhuma lei do nosso país e nenhuma lei internacional está acima da nossa Constituição. Então, nada pode ser feito no nosso país que não seja respaldado pela Constituição. Ah, eu vou criar uma lei que a partir de hoje nós vamos matar todo mundo que roubar. Se a Constituição não permite isso, você pode criar a lei que você quiser. Ela é inconstitucional. Não pode, ponto final. Tá? Então, ela é a maior lei do nosso país. Se alguém perguntar, olha, qual que é a maior lei que tem no nosso país, o que manda mais no nosso país, pode responder, olha, é a Constituição Federal. Não existe lei acima dela. Mas no finalzinho eu vou mostrar para vocês a pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide que mostra pra gente as leis no seu poder dentro do nosso país. E lá na pontinha da pirâmide está a Constituição Federal. Então, por aí vocês veem a importância da gente conhecer, sabe? Da gente entender cada título que tem na nossa Constituição, vamos falar assim, né? Mandamos para vocês, a Tamires mandou para vocês, durante a semana, uma musiquinha com um mnemônio. O que é isso? A gente costuma decorar, principalmente em direito, quando a gente quer decorar as coisas para prova, sabe? Porque tem muita coisinha que a gente quer gravar e às vezes a gente não grava. Então, ou a gente cria musiquinha, ou a gente cria esse macete, que é o quê? A gente pega a primeira palavra, né, a primeira letrinha de cada palavra que a gente quer gravar e faz uma frase aleatória ou monta uma outra palavra. Eu mandei para vocês as palavras que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos, a base da nossa República. Quais são as bases da nossa República? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vou falar devagarzinho de cada uma. Se vocês olharem, eu coloquei aí, depois vou mandar o material para vocês, o início de cada uma, tá? As primeiras palavrinhas de cada uma fica so, si, di, va, plu. A gente aprende isso no início da faculdade e fica na cabeça da gente para sempre. Mandamos a musiquinha lá, vocês podem depois aprender com a musiquinha só se di, va, plu. Só se di, va, plu. Aí, vocês conseguem decorar, né, essas 5 bases da nossa República. A Carmen, você abanou a mãozinha ou foi da outra vez? Eu devo ter esbarrado aqui. Ah, tá joia. Então, o que acontece? Os fundamentos da nossa República, a soberania. O que a gente estava falando aqui há alguns segundos atrás? Nada é acima da Constituição Federal. Nada. E o nosso país é soberano. Tá? Então, a gente tem, essa é uma base da República. A República, hoje em dia, vamos dizer que ela é indiscutível, tá? É indiscutível. Nós temos a República como base do nosso país. E aí vem a cidadania. Quem são os cidadãos? Na lei, cidadãos são aquelas pessoas que votam, tá? Socialmente falando, cidadão pra gente é todo mundo. Mas na lei, cidadãos são aquelas pessoas que votam. Então, a gente tem a cidadania. A opção de tudo que acontece no nosso país passa hoje pelo nosso dedinho, né? Antes era
pela caneta lá que a gente marcava X. Então, tudo com relação a cargos políticos passa pelo nosso dedinho. Quem vai tomar as decisões do nosso país por nós é a gente que decide. A gente pode reclamar depois? Podemos reclamar depois. Decidimos errados? Podemos votar de novo em outra pessoa. Mas passa por nós. Tá? Isso é base da República. Tem que passar pelo cidadão. Quem manda no país é o cidadão. Tá? Aí vem a dignidade da pessoa humana. Esse fundamento é um dos mais discutidos em todas as áreas do direito. Tá? Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente está falando de cada pessoa individualmente, todos os direitos que essa pessoa tem a viver bem, a comer bem, a ter uma boa saúde, a ter uma boa assistência, a ter uma boa previdência. Isso tudo está ligado à nossa dignidade. Infelizmente, é a parte pela qual a gente mais briga. Tá? É a parte pela qual que a gente mais briga. Mas é fundamento. É fundamento. Dignidade da pessoa humana. Nós precisamos ter dignidade. Nós temos que ter dignidade. Não é uma opção. Por isso que quando a gente cobra do governo saúde, educação, eles têm que se virar, porque não é uma opção. Não é uma opção o governo dar saúde ou não. Ele tem a obrigação de dar. Então, essas lutas reiteradas que a gente tem, cobrando dignidade, cobrando educação, é porque o governo tem obrigação. Tá? Não é uma opção. Ele não tem que falar assim, eu vou optar por cuidar hoje das avenidas do que cuidar da saúde. Não, ele não tem opção. Tá? Tudo que é ligado à nossa dignidade é fundamento. Não tem negativa para nada. Eles podem virar, não tem de onde tirar o dinheiro. Mas eles têm que se virar para arrumar. Porque isso é uma obrigação. É nosso. Tá? Daí vem os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. Então vem aí a proteção ao trabalho digno, a luta contra as situações de escravidão que infelizmente ainda existe. Sabe? A gente vê aí várias pessoas que trabalham nos tribunais trabalhistas, que vão para esses locais mais longes do nosso país, esses locais extremos, que são mortos porque estavam cobrando ali leis trabalhistas. A gente vê muito isso. E, infelizmente, às vezes parece estar muito longe da gente, porque nós estamos nas cidades mais centrais do nosso país. Mas você vai para o extremo da Amazônia, sabe? Esses locais mais extremos, você vê, sim, seres humanos trabalhando em condições de escravidão. Trabalhando em troca de comida, quando ainda tem comida, e eles não podem sair de lá, tá? Eu até lembrei, eu não fiz essa listinha de filme para vocês, vou até anotar. Tem na verdade, uma série que eu assisti no Globoplay, que é baseada em fatos reais, de uma mãe aqui no Brasil, que o filho fala, eu vou sair para procurar emprego. É até com a Regina Casé, se não me engano. Eu vou sair para procurar emprego. E o filho dela nunca mais dá notícia. E ela vai atrás do filho dela e descobre que ele está trabalhando como escravo. E assim, é sensacional, é de arrepiar, porque parece uma coisa longe da gente, mas está lá acontecendo todos os dias. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que dar o grito, a gente tem que se posicionar. E o pluralismo político. Pluralismo político é isso que a gente vê, né, principalmente em ano de eleição. Existem vários partidos, existem vários partidos políticos. E isso é uma garantia que a gente dá. Tá? A gente garante que qualquer pessoa, entre aspas, né, cidadãos, podem criar um partido político e existem vários partidos para que a gente possa escolher. Por quê? Cada partido tem uma ideologia diferente. E eles apresentam isso para que a gente possa escolher da melhor forma, né, que nos convier. Tá? Então, esses são os fundamentos da nossa república. São bases, não podem ser discutidos sem autoridades máximas da República, sem uma devida votação. Isso é base, tá bom? Até aí tá tranquilo? Falei alguma palavra esquisita?
Tá joia? Então, vamos lá. Vamos para frente. Aqui eu coloquei para vocês os títulos, tá? Da nossa Constituição. Toda lei que a gente tem, gente, ela é dividida em títulos. E ali dentro de cada título vão ter os capítulos e os artigos que vão discutir esse determinado assunto, tá? Eu coloquei para vocês. Nós vamos mandar no material hoje para vocês o artigo 5º da Constituição. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é um artigo muito importante. Então, eu coloquei para vocês aí, ó, os títulos de 1 a 9. Nós temos princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes. Organização dos poderes, gente, vocês também têm visto muita discussão sobre isso, tá? Que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Tem muita discussão, principalmente STF. O pessoal fala, o STF não pode fazer isso. Atualmente tem muita discussão sobre o STF. Por quê? Quando a gente fala nos 3 poderes, a gente está falando do executivo, que é o nosso presidente. O legislativo é a Câmara, tá? Onde que a gente colocou os deputados e os senadores. Esse é o legislativo. E o judiciário são os tribunais judiciários, todos eles. No executivo, tem as obrigações do executivo, tá? O presidente tem as suas obrigações e também tem as suas limitações. O legislativo são os obrigados a produzirem as normas e as leis. Então, vocês veem, olha, tá votando tal decreto na Câmara hoje. Por quê? Eles que produzem as leis. Tá? Então, quando a gente vota no deputado, vota no senador, deles que a gente tem que cobrar, olha, você falou que ia correr atrás da lei tal, faz favor de correr lá para nós, porque eles que votam sobre isso. E o judiciário, via de regra, cuida da parte jurídica, cuida dos direitos, depois que essas leis já são montadas. Só que cada um deles tem situações que eles acabam fazendo papel que não é deles. Exemplo, o STF. Às vezes o STF toma uma decisão que não estava previsto na lei. Nesse momento, o STF está criando uma lei nova, que via de regra é responsabilidade da Câmara. Então, isso às vezes vai acontecer. Não é que está tendo atrito entre os 3 poderes, mas que dependendo da circunstância, um poder ou o outro vai se colocar no lugar do outro poder. Outro exemplo, o presidente. O presidente criou um decreto que determina tal situação. Polêmicas, os 100 anos de sigilo, né, que nosso presidente assinou. Ele criou uma lei que, via de regra, quem tinha que criar era a legislação, os legisladores. Então, sempre tem uma briguinha entre os 3 poderes por causa dessas situações. E aí, hoje em dia... Permite a Mônica entrar. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê no jornal muito falando do STF. Tem muita crítica e muita gente apoiando, justamente por causa desse atrito entre os poderes. Tá? Então, toda vez que vocês virem, ou agora, a partir de agora, uma reportagem falando, olha, o STF está fazendo uma coisa que não é incumbência dele, ou olha, o presidente está fazendo uma coisa que ele não poderia fazer, seria a Câmara dos Deputados, vocês vão entender qual que é esse tipo de discussão. Porque cada poder tem a sua limitação, mas às vezes é necessário que um poder tome a frente do outro para resolver algumas situações mais extremas, tá bom? E aí tem a defesa do Estado, aí vai falar de polícia, de exército, isso também tudo é delimitado lá na Constituição. Temos a tributação e o orçamento, também está sendo discutido, é muito discutido atualmente. Olha, a gente quer ver a situação orçamentária, o que a gente vai ter para trabalhar no próximo governo. Olha, a gente quer tirar o Auxílio Brasil do orçamento. Por quê? Porque vai liberar esse valor para usar ou na saúde ou na educação. Então, isso também vocês estão vendo na mídia, discutindo orçamento. Agora, vocês sabem o que é.
Nós temos limitações do que o governo pode gastar e com o que o governo pode gastar. Então, quando está tendo discussão sobre o nosso orçamento, porque é nosso, a gente também tem que prestar atenção nas notícias, tá? Porque a gente sabe o que é direito fundamental. A gente sabe o que tem que ter dinheiro de qualquer forma. E a gente sabe o que não é prioridade. Então, a gente já tem uma consciência crítica melhor, maior, para poder assistir uma reportagem dessa e entender o que está acontecendo, tá bom? Aí tem ordem econômica e financeira, ordem social e disposições gerais. Então, esses títulos são as divisões que tem dentro da nossa Constituição. E dentro de cada um deles existem os capítulos e os artigos que especificam como deve ser feito no nosso país, do jeito que tem que ser cumprido no nosso país. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo jóia, né? Então vamos lá. Coloquei para vocês cláusulas pétreas. São palavras que pode ser que vocês ouçam solta no ar. No direito a gente tem assim muitos termos em latim, a gente tem muitos termos bem antigos e às vezes tem termos que não mudam na atualidade, tá? Vocês vão ver eu conversando com você aqui e tentando não falar nada de juridiquês, vamos falar assim. Não vou usar termo. Por que eu vou falar com vocês em latim? Não tem motivo para eu falar com vocês em latim, né? Por favor. Então, a gente passa o direito hoje de uma forma de falar muito mais próxima da gente, tá? Mas tem palavrinhas que elas ficam. Então, eu trouxe para vocês cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Via de regra, está no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4. Não precisa anotar, que está aqui no material, a gente vai mandar para vocês. São regras na Constituição que não podem ser mudadas. Ponto final. Coloquei foto de pedra para você lembrar. Cláusulas pétreas, pedra. Via de regra, não pode mudar. Não pode, tá? Forma federativa do nosso Estado, né? Não pode mudar. Voto direto e secreto. Ninguém pode virar e falar assim, a partir de hoje, você não vota mais, ou então se você votar, eu vou ter que estar vendo o que você está votando. Não, não pode mudar. O nosso voto é secreto e isso não muda. Não muda. Você pode falar que vai votar em Ciclano e lá votar em Beltrano, ninguém vai saber. Isso também é uma cláusula pétrea. O período, né, dos votos também, isso é cláusula pétrea, vai ser de tanto em tanto tempo, tá? Vai ser de tal forma, ninguém tem acesso ao voto do outro, isso é imutável na Constituição. A separação dos poderes, como eu falei com vocês, executivo, legislativo e judiciário. Essa separação não pode deixar de existir. Não pode chegar alguém e falar assim, ó, vamos juntar todo mundo, fazer uma bancada e a gente decide tudo que tem que decidir junto. Não. Existe cada um com a sua responsabilidade e cada poder separadamente do outro poder, exceto em algumas situações como eu já passei para vocês, né? E os direitos e as garantias individuais, que são esses direitos à dignidade da pessoa humana, esses direitos são imutáveis, tá? Esses direitos, eles não podem mudar. Existem outros direitos conhecidos como cláusulas pétreas espalhados pela Constituição. Tá? A gente fala que eles são cláusulas pétreas implícitas, tá? Porque eu só estou falando de direito humano, eu estou falando da minha dignidade. E lá embaixo está falando que eu só posso trabalhar 40 horas semanais, está falando da minha dignidade. Então, indiretamente, é uma cláusula pétrea. Então, a gente tem essas normas que foram colocadas como absolutas na nossa Constituição para dar mais garantia para a gente. Para a gente ter certeza que não é qualquer um que vai chegar lá simplesmente e rabiscar, tá? Muita gente, em período eleitoral, costuma me questionar com relação a algumas situações próximas de cláusula pétrea. Porque a gente está tendo muito fake news. E, de repente, alguém vira e fala assim, se fulano ou se ciclano ganhar, vai tirar o 13º de todo mundo, vai proibir todo mundo de fazer isso, fazer aquilo. Gente,
A partir desse momento, vocês estão aprendendo que não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Não é alguém chegar lá e falar que vai cortar isso e que vai cortar aquilo. Tá? A partir de hoje, se alguém virar na frente de vocês falar isso, vocês irem e falar assim, opa, eu sei que não é assim que funciona. A pessoa pode até chegar lá falando que vai fazer isso, mas ela não vai fazer. Não é assim. Só se for outro golpe militar. Só assim. Mas a Constituição, para mexer na Constituição, gente, é muito complicado. Eu vou explicar como é que funciona, mas é muito complicado, sabe? Então não adianta ninguém mandar para vocês videozinho no WhatsApp da família, no grupo da família, falando que fulano ou ciclano vai acabar com os direitos humanos, vai cortar isso, vai cortar aquilo. Vocês já sabem que não é só falar, que não é assim que funciona, tá? Então, cláusulas pétreas são cláusulas de pedra, tá? Não podem ser quebradas. Elas estão lá para ficar, tá? Passa para frente, alguma dúvida? Aqui, gente, eu falei há um tempinho que eu ia falar com você sobre o artigo 5º, né, que fala dos nossos direitos fundamentais. É o artigo mais conhecido da nossa Constituição, tá? A gente vai mandar ele por escrito para vocês. Ele fala de todos os direitos fundamentais, principalmente direitos que a gente discutiu quando a gente estava falando de direitos humanos. Então, fala de direitos sociais, fala de direitos individuais, de cada pessoa na sua individualidade, fala do direito coletivo. Então, vocês vão ver quando vocês lerem, vocês lê 3 artigos num dia, 3 artigos no outro. Se tiver alguma palavra que vocês não entenderem, manda para mim, manda para Tamires, a gente ajuda a explicar. Mas é o artigo mais forte da nossa Constituição, o mais forte, o mais conhecido. Tá? Você pode nunca ter lido a Constituição, mas se você conhece o artigo 5º, você tem a base de tudo que a gente defende na nossa Constituição. Então, a gente vai mandar para vocês, leiam com carinho, tá? Vai ter uma palavra ou outra que é chatinho mesmo, que essa questão mais jurídica, pergunta pra gente. Conheçam o artigo 5º, gente. Conheçam. Tragam o artigo 5º pro dia a dia de vocês. Quando a gente conhece o artigo 5º, até a forma da gente lidar com as pessoas muda. Sabe? Porque a gente enxerga no outro vários direitos que a gente só enxergava na gente. Tá? Então, a gente vai mandar isso para vocês. É um material muito bacana, pode ler no tempo de vocês, podem mandar perguntas depois, quando vocês quiserem, sempre que vocês quiserem, mas, por favor, conheçam esse artigo, tá? Ele é muito importante para a gente, tá bom? Agora, a gente já está caminhando para o finalzinho do slide. Eu vou falar de tratados internacionais, porque a gente falou em direitos humanos, sabe? E aí, se pergunta, se a Constituição Federal é a lei mais alta que a gente tem, como que esses tratados internacionais, né, que tratam do direito humano, chegam para a gente cumprir, tá? Um dos tratados mais conhecidos é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Eu vou ver se depois eu mando para vocês também, anotar aqui. O que acontece? Quando há um tratado internacional, os países não são obrigados a aderir a esse tratado. Não são obrigados, tá? Então, o país que fala, eu me disponho a obedecer esse tratado, ele vai lá e assina esse tratado. Então, ele absorve esse tratado como uma lei do país. Mas nós temos a Constituição como lei maior. Então, o que a gente fala? Quando a gente recepciona tratados que falam de direitos humanos, que são as mesmas normas que a gente discute na nossa lei, na nossa Constituição, a gente recebe esse tratado internacional equiparado às nossas leis da Constituição. O que acontece? Assinamos o contrato, o tratado. Esse tratado, ele tem que ser aprovado nas 2 casas, que é o Senado e a Câmara. Ele vai ser votado uma vez em um, uma vez no outro. E depois vai ser votado de novo, uma vez em um, uma vez em outro. Vai fazer isso 2 vezes. E nessas 2 vezes, 3/5 dos votos de todos os membros tem que ser favorável. Para vocês verem a dificuldade que é acrescentar alguma coisa na Constituição.
Então, são 2 vezes, passam por 2 turnos, né? Nas 2 casas, e as 2 têm que aprovar com 3/5 dos votos. Aconteceu isso? Essa lei vira uma emenda constitucional, que é um adendo à Constituição. É uma coisa nova que a gente está colocando dentro da Constituição. Então, quando alguém fala com vocês de emenda constitucional, ele está falando de uma coisa nova que foi introduzida na Constituição. Ok? E quando elas não têm esses 2/3, mas ganhou? Peraí. Elas foram recepcionadas, mas não com a quantidade de votos que precisavam. A gente chama essas normas de normas supralegais. Elas vão estar ali entre a Constituição e as outras normas. Elas vão ficar no meio. Elas não vão entrar na Constituição, mas elas vão entrar no nosso país como lei. Então, essas são as normas supralegais. Tá? Essa parte é um pouco mais chatinha de entender, mas só para vocês entenderem como que essas leis internacionais dos direitos humanos entram aqui pra gente. Tá? Então, fica ali, ó, pertinho da Constituição. Ou entra na Constituição como uma emenda constitucional. Tá joia? Então, hoje em dia, se vocês virem no jornal, emenda constitucional, vocês já sabem o que é. É uma norma que foi votada desta forma e ela entrou na nossa Constituição. Tá joia? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. A pirâmidezinha. Lá em cima, nossa Constituição. Dentro da Constituição, ainda podem ter as emendas constitucionais, que são essas que entraram dessa forma que foi votada e entraram na Constituição, com o mesmo peso da Constituição. Abaixo da Constituição, as normas supralegais. São essas que entraram, mas não tiveram os votos que precisava para entrar na Constituição. Então, elas ficam abaixo da Constituição. Logo depois, vem as normas legais. São as leis ordinárias, essas outras leis que a gente tem no nosso dia a dia, sabe? Leis que entram, exemplo que eu dei já na aula passada, Maria da Penha, tá ali embaixo. Lei, vamos ver aqui uma mais próxima, lei seca, tá aqui embaixo. Então, essas leis são as nossas leis ordinárias, elas estão abaixo das supralegais. E lá embaixo, na base da pirâmide, são as normas infralegais. O que é isso? Os decretos, os regulamentos, sabe? Regulamento de escola é uma lei, é uma regra. Só que ela está na base da pirâmide. Deu para entender essa ordem aí da importância da Constituição? Deu para todo mundo entender? Alguma dúvida? Eu vou abrir. Eu estou só ouvindo aqui, doutora, porque eu não estou nem com o olho aberto devido a um cortezinho que eu levei perto do olho, estou com curativo, viu? Estou só ouvindo, mas quando eu melhorar eu vou ler as coisas tudo, tá? A gente vai mandar tudo, pode ficar à vontade, tá? A gente tem agora os nossos últimos 10 minutinhos. Eu quero que vocês falem, quero que vocês perguntem, quero que falem o que achou. E aí, meninas? Hoje só tem meninas de novo, né, gente? Olha. Eu estou achando muito interessante, né? Só não estou podendo acompanhar direitinho, assim, que ainda estou sentindo, assim, um pouco incômoda com o que aconteceu, mas eu estou ouvindo aqui direitinho e depois eu vou ler as coisas, o que você vai mandar, né? O conteúdo. Posso até ouvir a aula de novo para eu entender melhor. Vou mandar o link da aula lá, a gente está gravando. Isso. Yamir. O que eu quero falar é o seguinte, que a lei é muito bonita, mas depois, quando a gente está brigando na justiça, as coisas é tudo tão difícil, e as coisas não andam, e você gasta e gasta, e a coisa fica lá, e aí parece que você não tem direito nenhum. Pois é, vocês têm que saber muito o direito de vocês, sabe? Eu como advogada, sei como funciona o sistema. Sei como é difícil, sei como às vezes é demorado, sabe? A gente conhecer, nem que seja o mínimo, dos direitos que a gente tem, passa a ser um facilitador, sabe por quê, Liami? Você tem argumento. É muito fácil alguém chegar para você
e discutir um assunto falando que tem autoridade quando sabe que você não conhece esse assunto. Então, qualquer pessoa que falar que tem autoridade vai falar que tem autoridade em cima de você. Mas isso ninguém vai poder mais fazer com essa turma. Isso aí. Ninguém vai deixar. Nem que a gente junta o grupo todo e vai todo mundo, então, fazer barraco em conjunto. Ai, ai. Pois é, a gente tem que conhecer. Ok. Mas, Carmen... Só que eu acho que o Estado democrático está meio fora de controle. Já esteve mais, sabe? Já esteve. Mas uma coisa... Espero que melhore. Sim, uma coisa que eu coloco, e é o que a gente falou na aula passada também, é isso do direito sempre estar movimentando. A gente nunca vai ver as brigas cessarem. Não sei se é felizmente ou infelizmente, sabe? Mas a gente nunca vai ver as brigas cessarem. Porque a cada dia que passa, a gente vai ter uma coisa nova para brigar. Sempre a gente vai ter uma coisa para brigar. Né? Nair tá caladinho. Olha. Então é isso, a gente sempre vai ter. A partir do momento que surge um direito novo, a gente vai ter que brigar por esse direito. Vamos falar de coisas recentes? Casamento homoafetivo. Uma polêmica. Muita gente não sabe lidar com isso ainda. Mas é um direito que foi dado aos homossexuais. Você pode ir no cartório e se casar. Eu posso ser contra? Posso. É só eu não casar com homossexual. Cada um com seus problemas. Mas a lei garantiu isso para ele. E aí, a luta que isso ainda dá por causa de posicionamento individual de outras pessoas, porque eu penso assim, eu posso ser contra ou a favor, mas em que interfere na minha vida eu ir contra um direito que é dele? É um direito dele. Vai interferir na minha vida? Muita gente, mas eu não quero que meu filho veja. Tá, que seu filho não veja. Mas é o direito dele, que ele lutou anos para conseguir. Ele lutou muito para conseguir isso. Sabe para quê? Para o marido ou para a esposa dele ter um plano de saúde. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar para o nosso dia a dia antes da gente debater. A gente tem que ter uma consciência maior disso. Ampliar a nossa cabeça. Sabe? Quando a gente abre a cabeça da gente, a gente pode não... Discussão atual, que ainda não sabe se vai ou se não vai. Aborto. Você é a favor ou contra? Eu posso ser contra ou posso ser a favor? Eu não vou fazer. O fato de criar uma lei não quer dizer que você vá fazer o que está dizendo naquela lei. O fato de liberar o casamento homossexual não quer dizer que você vai casar com um homossexual. O fato de liberar a lei do aborto não quer dizer que você vai fazer o aborto. Porque aí já entra a questão religiosa, entra a questão social, entra a questão da família. Então, cada pessoa vai ter uma visão. Mas quando é criada uma lei, está garantindo para que pessoas que têm visões diferentes da nossa possam ter o direito delas garantido. Então, pessoas que têm uma religião diferente podem comemorar as datas dela diferentemente de uma outra pessoa que tem outra religião. E é aquela garantia que está lá na base da nossa Constituição. O que ela garante? A nossa dignidade. A minha dignidade é diferente da dignidade de outra pessoa? A minha dignidade é igual à dignidade dela. Eu posso não concordar com a postura dela, mas ela tem direito à dignidade dela. Então, sempre vai ter uma coisa pra gente brigar. Sempre. Nunca vai acabar. E a gente vai construir direito todos os dias. Por causa disso. Mais alguma coisa, gente? Todo mundo caladinho. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que são os exercícios. A gente tem aí, tá quase acabando, viu? Tem tá 3 quase acabando. minutinhos 3 minutinhos. De? da aula, assim, como é que... Não, o que eu sempre mando para as meninas e para os meninos? Eu sempre gosto de mandar muitos vídeos dinâmicos do YouTube, sabe? E música. Eu sempre peço para que eles ouçam a música, leiam a letra da música, para que possa ser discutido e mandem discussões sobre isso, né?
eu não peço muito para que eles anotem essas situações. Eu gosto de mandar algumas coisas que possam ser refletidas para a gente discutir no grupo. E aí fica em aberto, não é todo mundo que fala, não é, a gente vê quem fala. Tem coisas que só são ditas aqui mesmo, na próxima aula. Mas a gente sempre manda, como que eu falo? Não são sinais, são pontuações que obrigam a gente a dar uma pensada. Sabe? A gente não manda uma simples musiquinha, a gente manda uma música que faz pensar, para poder causar mesmo impacto. Só que no direito, o entendimento é que está em voga. Sim, porque cada um tem um entendimento. Essa é a questão. Cada um vai ver as coisas do jeito com que foi criado, ou do jeito com que conviveu em determinado local. Então, isso aí, daí que vem todas as brigas, sabe? Por isso que o povo do direito é tudo barraqueiro, gente. Então, é isso. Eu vou me despedir de vocês, porque senão vai desligar no rosto de vocês, eu não quero isso. A gente vai agora pro grupo do WhatsApp mandar material. Adorei o bate-papo de hoje. Hoje vocês estavam mais participativas. Amei. A gente tem mais tema essa semana, tema novo. Espero que vocês gostem. Mas hoje e amanhã a gente ainda vai estar discutindo sobre o assunto de hoje no grupo, tá? Então, tá joia. A aula foi maravilhosa. Ai, Obrigada. que bom, que bom. Ok, obrigado, viu, pela aula. Beijo. Obrigada, Tchau. gente. Ana. E eu estou à disposição no privado para vocês mandarem as dúvidas a respeito da aula. Qualquer coisa é só correr lá e me chamar, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Melhoras, Denise. viu, Nilda? Melhoras pra Nilda. Obrigada, viu? Estou precisando mesmo, que eu estou ansiosa para fazer tudo que eu estava pensando de fazer, em todos os sentidos. Pode deixar, a gente vai bater papo no grupo. Viu? Ah, tá. Beijo Tá. pra vocês, Obrigada boa a tarde. todos. Boa tarde.